Bora fazer a nossa live de hoje. Essa live especial, nós vamos falar sobre narcisismo. Como que você vai identificar o narcisismo antes de você se apaixonar? E o narcisismo é um assunto que ele traz muitas dúvidas, é um assunto que muita gente fala, muita gente acha que se relacionou com um narcisista, muita gente fala que tem um parceiro, que o parceiro é narcisista, tem muitas dúvidas, né, em torno do narcisismo, em torno dos relacionamentos com o narcisista, e hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre como que você vai fazer para identificar um narcisista antes de você se apaixonar, antes de você se envolver nessa relação, antes de você se aprofundar nessa relação. É uma live muito importante para você que está solteira, que está conhecendo pessoas, para você também que está em um relacionamento e acredita que esse seu parceiro ou essa sua parceira é um narcisista. Você aprende agora, a partir dessa live, a como que funciona a cabeça do narcisista, como que funciona um relacionamento com o narcisista, né? Como que é o comportamento dessa pessoa, como que essa pessoa, ela se relaciona, quais são os sinais, né, que você precisa ter, que você precisa ficar em alerta quando você está se relacionando com um narcisista. Bom, sejam todos bem-vindos a essa live. Elivânia, obrigada pelas flores, obrigada pelo presente. Te julgando também, seja bem-vinda. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar as dúvidas. Deixe aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês assim que eu ver os comentários, tá bom? Boa tarde, Aniele, seja bem-vinda nessa live. Nós vamos falar muito sobre narcisismo, como identificar antes de se apaixonar, como identificar no início, né? Eu acredito que a consciência, ela vai salvando a gente, porque quando a gente se toca de quais são as red flags, né? Antes da gente querer muito um relacionamento, quando a gente pensa em querer um relacionamento, mas a gente tem consciência das red flags, daquilo que pode acontecer, que são sinais de alerta, fica mais fácil, né? Da gente não se aprofundar, da gente não se apaixonar e da gente não sofrer. Nós vamos falar sobre narcisismo, então, e antes de iniciar a nossa live, antes de abordar o assunto narcisismo, né, antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, que eu acho que o centro, Grazi, qual que é o ensinamento que eu preciso ter dessa live? Que assim, eu não posso ir embora sem ter. Qual que é o que eu preciso saber dessa live sobre o tema do narcisista, sobre a questão de relacionamento? O que eu preciso saber, que eu preciso levar de lição pra mim, mesmo que eu não assista essa live? O que você gostaria que eu guardasse dentro do meu coração? Pois bem, o que eu gostaria que vocês guardassem, gente, é a questão que é muito importante, principalmente para você que tá solteira. Você tirar o amor romântico do centro da sua vida. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Tirar o amor romântico do centro. Quando nós somos crianças, né, principalmente as meninas, a gente assiste muita novela, muito filme da Disney, onde sempre tem um príncipe, onde o final feliz sempre envolve um parceiro, não é verdade? E todas as nossas experiências de criança até agora, elas vão formando crenças na nossa cabeça. Crenças sobre o amor, crenças sobre relacionamento, crenças sobre a nossa própria felicidade. Muitas vezes está bem intrínseco dentro da gente que a gente só vai ser feliz se tiver um parceiro, que a gente só vai ser feliz quando casar, que a gente só vai ser feliz quando de fato um relacionamento der certo. Então, o que acontece? Quando você tira o amor romântico do centro da sua vida, quando o amor romântico passa a não ser a sua maior prioridade de vida, entende? A sua maior prioridade não é ter um parceiro, o que acontece? Você começa a selecionar as pessoas, as oportunidades, de acordo com os seus critérios. E você não entra em relacionamento só para ter um relacionamento, entende? Você fica mais criteriosa, porque afinal de contas, sua vida ela já é bem vivida por você. Você tem seus hobbies, você tem seus gostos, você se conhece, você é feliz com você. O outro, ele não vem para poder tampar um buraco, o outro vem para estar junto porque você quer que ele esteja. Não para completar nada, não para tampar buraco nenhum, mas simplesmente porque você quer a companhia agradável, entende? E quando a gente descentraliza o amor romântico da nossa vida, a gente passa a ter uma vida, entende? Quantas pessoas você não percebe que quando elas entram em um relacionamento, elas vivem a vida do outro? Ela começa a falar a língua do outro, ela começa a falar com o sotaque do outro, ela vive os gostos do outro, ela muda completamente a personalidade dela para se encaixar na personalidade daquela pessoa que ela está se relacionando naquele momento. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa não tem a própria personalidade, não tem os próprios gostos.
não sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, quando ela ama alguém, ela entra na personalidade do outro para que ela não seja abandonada, para que o outro goste dela. Ela tem medo do abandono. É isso que está intrínseco na reação que ela tem. Então, por isso que, para começar a nossa live, a primeira coisa que eu quero que você faça por você é ter seus hobbies, é começar a cuidar de você, é aprender a ter os seus momentos sozinha, é aprender a curtir a sua própria companhia, é aprender a tirar de dentro de você a ideia de que você só vai ser feliz, você só vai ser realizada se você tiver um parceiro romântico, um namorado ou uma namorada. Você precisa agora aprender a gostar de você, da sua própria companhia, das coisas que você quer fazer por você mesma, mesmo que você não tenha alguém, mesmo que você seja solteira. Isso vale muito também para quem tem um relacionamento, por quê? Porque quando você não tem uma identidade consolidada, quando você não sabe quem é você, quando você não tem seus hobbies, quando você não tem seus amigos, quando você não tem ninguém, quando entra uma pessoa na sua vida, ela fica sendo a única grande coisa que tem na sua vida. Então parece que perder ela é perder tudo. Mas talvez seja, porque de fato você não construiu uma vida pra você. E você vive apenas a vida que existe tendo aquele relacionamento. Então, você se torna uma pessoa chata pra você mesma, você não tem hobbies, a única novidade que tem, a única coisa boa que tem é quando aquela pessoa tá ali, né? Mandando mensagem, conversando com você, porque se não for aquela pessoa, o que mais de graça vai ter na sua vida? Então, pra você que tem relacionamento ou não, independente, aprenda a gostar da sua própria vida, da sua própria companhia. Se conheça, tenha hobbies, entenda aquilo que você gosta de fazer, aprenda a gostar de você primeiro, tá bom? Por quê? Porque se você não aprender a gostar de você primeiro, qualquer pessoa, narcisista ou não, que aparecer na sua vida, vai ser um prato cheio para que você se abandone, se solte, não é verdade? A Aniele colocou assim, a querida, isso é o que ela indica para as pacientes. Eu amo essa terapeuta, ó. Amo vocês também. Amo muito mesmo. Minhas pacientes têm um carinho incrível e é justamente isso mesmo que eu ensino. Por quê? Porque quando você aprende a gostar de você, você se torna uma pessoa mais forte, você se torna uma pessoa mais consciente. Você não aceita qualquer prato de arroz, você não aceita qualquer coisinha que as pessoas possam te oferecer, não é verdade? Você sabe sobre você. E vamos começar a nossa live? Vamos começar a falar de narcisismo, então? Já que eu dei essa... Já começamos assim, já comecei trazendo uma coisa de ouro pra vocês, mas agora vamos falar de narcisismo? Vamos falar como identificar os narcisistas, como não entrar em um relacionamento narcisista? O que você precisa saber pra não cair nessa? Pra não se envolver, pra não se apaixonar? Vamos embora. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o narcisismo, ele não é um padrão que acontece do nada. Ah, você conheceu uma pessoa maravilhosa e aí do nada essa pessoa se transformou num monstro. Era uma pessoa assim que ela te maltratava, que ela te xingava, que ela te humilhava. Não é assim que funciona o narcisismo. Não é assim que funciona o relacionamento narcisista, tá? O que acontece? A pessoa narcisista, ela tem um padrão. É uma pessoa que ela não é ruim o tempo todo. Por quê? Se você é maltratado o tempo todo... Oi, Edna, seja bem-vinda à nossa live, viu? Fica à vontade para perguntar, vou respondendo vocês aqui no decorrer do nosso conteúdo. Bom, se a pessoa narcisista, ela fosse uma pessoa ruim com você o tempo todo, uma pessoa que te maltratasse o tempo todo, você não ia querer ficar com ela. Porque tá na cara... Na verdade, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que te faz mal. O narcisista, ele consegue te deixar tanto tempo naquela relação, sabe por quê? Porque é uma pessoa que oscila entre ser um príncipe encantado e entre ser uma pessoa terrível. Então você fica ali, ó, instável com os seus sentimentos. Você começa a se questionar. Será que eu tô exagerando? Será que é isso mesmo? O que tá acontecendo? Você não sabe. Porque a pessoa não é o tempo todo ruim. A pessoa não é o tempo todo monstro. E aí, quando você está num relacionamento, no início, é por isso que entra a parte de descentralizar o amor romântico da sua vida. Por quê? Porque quando você não está o homem, o amor romântico, não é sua única prioridade, você tem hobbies, você tem amigos, você tem outros compromissos, você tem o seu trabalho, você tem você, que você se ama. E aí, o homem, ele não entra aqui como um centro. Quando o homem não entra aqui como um centro, você vai conseguir perceber esses sinais que eu vou te falar agora. Eu separei aqui muitos sinais. Pega papel e caneta aí, porque hoje nós temos assunto pra horas aqui, tá? Ó, quando você descentraliza, você tira o homem da prioridade, sabe o que acontece? Você começa a olhar sem óculos para o que está acontecendo. Você limpa as suas lentes. Você limpa as suas lentes, você começa a ver. O narcisista, ele não simplesmente, hoje ele dormiu um príncipe, amanhã ele acordou narcisista. Não! Ele já começou lá atrás, você foi ignorando sinais. Então, vamos falar aqui, ó.
Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nessa live nós não vamos falar sobre o narcisismo patológico, nós vamos falar sobre o narcisismo como um comportamento relacional. Aquela pessoa que ao se relacionar, ela é narcisista. E para você que está conhecendo pessoas, eu quero que você entenda a partir dessa live como que você vai fazer para identificar antes de você aprofundar os seus sentimentos, antes de você se apaixonar. Porque quando a pessoa ela é intensa, não é verdade? Quando a pessoa ela é uma pessoa que quer muito estar em um relacionamento, ela ignora todos os sinais. Aqui perguntou, narcisista só pensa em si próprio? De certa forma, sim, tá? Eu até respondi uma pergunta aqui no final, eu vou trazer as perguntas que mandaram no grupo. Quem quiser entrar no grupo, gente, tem um grupo onde eu dou prioridade para perguntas, onde eu respondo, eu interajo. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que quem quiser entrar é só me mandar um DM que eu mando o link, tá? E no grupo, alguém perguntou justamente sobre o que é a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, ela pensa em si própria? A gente pode dizer que sim, porque ela usa o outro em benefício próprio. Ela está interessada no outro enquanto o outro serve para ela de alguma maneira, seja com elogios, seja com dinheiro, seja com status, entende? Ela não quer o outro, a pessoa do outro, ela quer aquilo que o outro pode proporcionar para ela. Aqui te julgando, acho que sim, eles não querem o bem do parceiro, porque eles não estão pensando no bem do parceiro. O narcisista, ele tá pensando no próprio bem. Ele tá pensando se você tá inflando o ego dele, tá pensando no dinheiro, no status, naquilo que você pode trazer para ele de benefício, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Eu vou começar a trazer para vocês os sinais. Eu quero que vocês comecem a anotar, tá? Papel, caneta na mão, porque essa live, gente, é uma live de alerta. É uma live de alerta para você que tá se relacionando, para você que tá solteira, para você que tem pessoas. Ser de Luz perguntou, qual é a diferença entre o narcisista e quem tem apego evitativo? Gente, eu vejo, até não só por essa pergunta aqui, sobre outras perguntas que me mandaram também, que eu vou falar pra vocês mais pro final, que é uma pergunta que vocês confundem muito o apego, o estilo de apego, vocês confundem estratégias de manipulação e o narcisismo. O narcisismo, ele é uma pessoa, entende? Ele é a pessoa que executa algo, é a pessoa que faz alguma coisa. Não é por exemplo, o apego evitativo é aquela pessoa que ela foge quando ela tá entrando muito na intimidade com a outra, entende? Ela é uma pessoa que é aquela pessoa que ela oscila entre querer e não querer, entende? Ela não é uma pessoa narcisista porque ela não tá pensando só no bem dela, ela não quer usufruir, vamos dizer assim, do relacionamento só porque pelo que o relacionamento entrega pra ela. Mas ela tá com realmente medo, ela tá com realmente insegurança. Então nem toda pessoa que tem um apego evitativo, ela vai ser narcisista. A diferença é que o apego, o estilo de apego é a forma como a gente ama. Todo mundo tem um estilo de apego, gente. Ansioso, seguro, desorganizado e evitativo. Todo mundo tem, entende? É a forma como a gente ama. Conseguiram pegar? E o narcisista é aquela pessoa, é a figura, é a forma como ela usa os elementos, entendeu? Para poder estar em um relacionamento. Por exemplo, aquela pessoa que ela tem um apego evitativo e então ela já sabe que ela vai fugir de relacionamento, fugir de intimidade, ela é uma pessoa mais difícil de estar num relacionamento, entende? Essa é a pessoa com apego evitativo, ela evita a proximidade, ela evita a intimidade. Consegue entender? O narcisista não. Ele tá usando ali os recursos que você tá colocando nesse relacionamento a favor dele. O status, o dinheiro, o ego inflado, que muita gente fica ali inflando o ego do outro. Então ele tá usando esses recursos. A Diana perguntou assim, meu marido narcisista já está com outra. Será que ele vai mudar? Diana, vamos lá. Você trouxe que o seu marido narcisista já está com outra. Sendo assim, é seu ex-marido. Vamos começar nesse ponto. Quando a gente traz como um ex-marido, o que você precisa entender agora? Que tudo que ele fez com você, que pode ter sido por conta do narcisismo dele, você precisa agora aprender a lidar com o que aconteceu, entende? Por mais difícil que foi o relacionamento de vocês e por mais que seja difícil superar uma outra pessoa e ver que ela já tá com outra, nesse momento não é o momento de você pensar se ele vai mudar ou não, porque para ele mudar ou não, depende de uma série de fatores, dele querer olhar para isso na terapia, entende? Do quanto que ele vai estar disposto, porque não é fácil nem, né, pra gente olhar pra gente mesmo. Então isso aí não depende de você, depende dele, entende? Ele pode mudar se ele quiser, uma pessoa pode mudar.
Ela pode. Só que agora, você, como ele já é o seu ex-marido, ele já tá com outra, você precisa olhar pra você. Você precisa elaborar isso que te aconteceu. E como eu disse lá no início da live, descentralizar essa questão do amor romântico. Bom, ser de luz. Minha psicóloga levantou a hipótese da minha ex ser narcisista, mas eu acho que ela tinha apego evitativo. Ser de luz, mesma coisa. Muito importante, gente. Vocês precisam focar em vocês. Em como vocês podem elaborar aquilo de ruim que aconteceu em vocês, sempre sem ficar tentando decifrar o outro, entende? Eu não sei em que contexto profissional trouxe essa hipótese do narcisismo dentro do relacionamento, mas você precisa elaborar o que aconteceu dentro de você, o porquê talvez isso pode ser um padrão de outros relacionamentos, como que você vai se preparar agora para poder viver a sua vida, entrar em outros relacionamentos, entende? E não ficar tentando decifrar se a sua ex, que talvez te fez mal, que talvez foi tóxica, se ela foi narcisista ou se não. Por quê? Porque enquanto você ficar alimentando o sentimento de ficar tentando decifrar o outro dentro de você, sabe o que isso vai fazer com você? Vai te machucar cada vez mais. Não adianta pra você saber se ela era narcisista ou apego evitativo. Por que não adianta? Porque ela já é sua ex. Porque isso tem que partir dela. Entende? E quanto mais você alimenta dentro de você o sentimento de tentar decifrar o outro, mais aquele outro está vivo dentro de você. Mais você está revivendo coisas que te machucaram, mais você está se machucando novamente, entende? Então agora, se é uma ex-pessoa, não fica tentando decifrar o que essa ex-pessoa era, ou o que aquela ex-pessoa poderia ser, porque isso aí é uma forma de você mesma colocar pra você, mas ela não era tão ruim, ela tinha um apego evitativo. Entende? Pra você arrumar dentro de você uma solução pra poder, sei lá o que, justificar alguma coisa, talvez. Entende? Deixa eu continuar vendo aqui vocês. Oi, Maria, seja bem-vinda à nossa live. Ser de luz trouxe aqui, ela marcava encontro, desmarcava em cima da hora, era muito fria, evitava contato físico, etc. Pode ser do apego evitativo? Pode ser do apego evitativo. Pode ser uma pessoa que não estava interessada em você? Pode ser. Agora, pergunta pra você, por que mesmo a pessoa desmarcando em cima da hora, mostrando esse descaso, sendo fria com você, evitando contato físico com você, por que você se manteve nessa relação? A gente tem que se questionar. Aí, ó, ser de luz. Ela é ex, mas até hoje me procura. E eu nunca mais fiquei com ninguém já faz 2 anos. Olha só como que você tá revivendo tanta essa história dentro de você que você não tá se permitindo sair dela. E se ela até hoje te procura, porque ela tá achando uma porta aberta pra te procurar. Você merece isso? É isso que você merece? Não é? Você não merece. Você não merece ser tratada assim por uma pessoa, seja narcisista, seja do apego evitativo, o que for. Você não merece ser a dúvida de ninguém. Você não merece ser a dúvida de ninguém, viu? Vamos lá falar de narcisismo? Vamos lá falar então o que é que eu preciso fazer para identificar o narcisismo antes de eu me apaixonar. Vou trazer pontos para vocês, eu quero papel e caneta, podem perguntar que eu vou responder, tá? Essa live aqui eu posso tirar a dúvida de vocês. Ó, durou 3 meses, mas eu terminava sempre, desde o primeiro mês. Porque eu sei que não mereço isso. Olha só, não merece isso. Ficou só 3 meses nesse relacionamento, que dura 2 anos e 3 meses, então, ser de luz. Porque se tem 2 anos que isso acabou, a pessoa vai e volta, e você tá até hoje tentando entender se ela era narcisista ou tinha apego evitativo, quer dizer que isso aí ainda tá ecoando dentro de você. Entende? Você precisa fechar as portas emocionais dentro de você para que isso não te afete mais. Porque como que você vai ser? Como que vai ser? Imagina, 10 anos, 5 anos, esperando ou sendo ali a pessoa que vem e volta, vem e volta. Independência narcisista sem apego evitativo. Disse a Aniele, minha paciente tá aqui sendo orgulho da terapeuta. Fecha as portas. Fecha as portas. Dói, gente. Fechar as portas dói. Mas ser a incerteza de alguém também dói. A gente tem que escolher o que dói menos, né? Pelo menos se você fechar a porta, vai doer, mas você vai conseguir sair disso. E se você não fechar as portas nunca, você vai ficar nessa por mais 10, 20 anos. Silvio, ele comentou assim, uma pessoa abusiva pode mudar? Eu digo porque eu mudei por medo de perder as pessoas que eu amo. Pode mudar, pode mudar. Sabe o que acontece, Silvio? Você mesmo disse aqui, ó, eu mudei por medo de perder as pessoas que eu amo. A gente tem que ter a coragem, se eu sou a pessoa abusiva, eu tenho que ter a coragem de olhar pra mim. De falar, cara, eu não tô normal, eu tenho que ir pra uma terapia, eu tenho que entender o que tá acontecendo, eu não vou perder as pessoas que eu amo. Se a pessoa abusiva, ela tem essa coragem de olhar pra ela e de falar, vou buscar terapia, vou buscar o que for, pra eu mudar porque eu estou errado, eu acredito na mudança.
Agora, se a pessoa abusiva, ela fala que a culpada é você, se a pessoa abusiva, ela vem arrumar justificativas pro erro dela, se a pessoa que é abusiva, ela não quer buscar sair, eu não acredito na mudança. Ser de Luz disse, eu até encontrei ela pessoalmente como forma de liberar o perdão e ter paz. Mas eu nunca fiquei com ela, nem com ninguém. Porque você ainda tá preso nessa história. E não adianta tentar justificar pra você que vai encontrar pra ter perdão, que vai tentar entender se ela é narcisista, apego evitativo. Você está se prendendo nessa história. O Bruno disse, eu terminei com uma narcisista há 2 semanas. A dependência emocional é muito ruim, eu choro todo dia. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Me pede aqui no link, me pede na DM o link do nosso grupo, que assim que a gente terminar, eu vou enviar lá alguns materiais sobre dependência emocional que podem te ajudar. A dependência emocional é muito ruim porque é um vício. É um vício, gente, tipo vício de jogo de aposta, entende? Então você tá viciado, não só naquela pessoa, mas nas sensações que aquela pessoa traz pra você, entende? E é difícil sair da dependência emocional. É um passinho cada dia pra você melhorar. Só o fato de você ter terminado e você ter conseguido passar 2 semanas já mostra uma grande evolução. Agora o que você precisa fazer, Bruno? Você precisa focar em você. Focar nas coisas que você gosta, nos seus hobbies, no seu trabalho. Tentar de toda forma tirar essa pessoa do centro da sua vida, porque a dependência emocional gira muito em torno disso também. Pra você conseguir ter a sua vida novamente, né? Roberto perguntou, só existem homens narcisistas? Não, gente, claro que não. Uma mulher pode ser narcisista também. Alguém comentou, não tem o nome do perfil. Se fosse fácil sair, não tinha milhares de pessoas falando sobre isso. Não é fácil sair, gente. Mas é diferente você ter a consciência de que algo está te machucando, de que algo é difícil pra você. Você tem aquela consciência e você se agarra nessa consciência, entende? Ah, eu tô num relacionamento abusivo, eu tô com um narcisista e eu vou agarrar isso aqui pra mim e eu não vou lutar contra isso pra tentar sair. A gente tem que, tendo a consciência que a gente tá num relacionamento tóxico, que a gente tá em dependência emocional, a gente tem que ter a consciência e tentar sair. Não é fácil, é por isso a live de hoje. Como identificar, justamente pra você não cair, porque é difícil sair, não é fácil. O Silvio disse aqui, ó. Eu fui porque eu me perdi, com medo de perdê-la. Perdi de mim mesmo e perdi ela. Hoje eu mudei, tá vendo, gente? Dá pra mudar. Não foi tarde, Silvio. Talvez foi tarde pra aquele relacionamento, mas pensa, foi isso que te mudou e isso é muito importante. Aqui a Mia disse que ela passou por um relacionamento abusivo. E digo, horrível, passei por abuso psicológico até 6 meses de grávida. Pois é. Exatamente, Silvio disse que ontem ele tava mal, com ansiedade forte, palpitação no coração. Gente, o efeito do relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, de um narcisista, ele é no corpo. Ele não é só no emocional. A gente começa a sentir fisicamente. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo à live. Pois, Silvio, agora é necessário. O Silvio falou, gente, que ele saiu de um relacionamento de 22 anos com a filha pequena. Perdeu esse relacionamento por conta dele. Mas olha só, Silvia, agora é focar em você. Elaborar esse luto, entendeu? Daquilo que você perdeu, daquilo que foi o seu relacionamento, daquilo que você poderia ter tido. Não é fácil, mas é um processo. Quando a gente fala que é um processo, gente, é um passinho de cada vez, mas é possível. A Edna disse é possível sair, com certeza. Temos também casos de mães narcisistas, é complicado. Aqui o Bruno trouxe um ponto muito importante. Até os 3 meses era tudo perfeito. Após isso, mostrou quem verdadeiramente ela era. Fiquei 8 meses ainda. E eu vou mostrar pra vocês, gente, sinais pra vocês conseguirem pegar esses... Porque, na verdade, Bruno, esses 3 meses perfeito, talvez tinham micro sinais que você talvez não percebia. Talvez depois, quando você vai avaliar novamente, você pensa, cara, tava ali. Por quê? Porque a gente se apaixona, a gente se entrega, a gente vai. Mauro disse que terminou, tem 2 meses, tá sofrendo. Aqui tem um perfil que tem só um pontinho, que não vai ter o nome aqui, mas vou responder pra ela, ó. Ela disse assim, tentar sair de um narcisista é praticamente impossível, eu acho que é pior que a morte. Gente, tudo que você acredita que é ou não é verdade pra você dentro da sua cabeça. Eu quero dizer isso pra você por quê? Porque se você acredita que é impossível, que é praticamente impossível, que é pior que a morte, você não vai conseguir. Você precisa dentro de você ter
a ideia de que é possível sim, que é difícil, mas que você consegue, entende? Que existem estratégias para isso. Pensa hoje quantas coisas a gente não tem. Temos acesso à terapia, temos a internet aí que traz conteúdo gratuito pra gente entender melhor, pra gente saber, pra gente ficar esperto. Então o que acontece? É possível. Nunca coloca dentro da sua cabeça uma crença, não alimenta essa crença de que é impossível, porque isso torna impossível para você. É difícil, mas não é impossível. Aqui a Adila, ela disse assim: e quando a pessoa tem atitudes que deixam você com crise de ansiedade, você conversa e a pessoa... Deve que a pessoa disse que vai mudar, né? Não sei, cortou. O que acontece, gente? Você precisa conhecer o seu próprio corpo e entender que se uma pessoa tá deixando você com crise de ansiedade, não tá normal. Não é verdade? Uma coisa é, todo relacionamento tem conversa difícil, todo relacionamento tem briga, todo relacionamento tem ajustes que a gente precisa fazer, mas ficar com crise de ansiedade por atitudes que você conversa e a pessoa não muda, não é normal. E você tem que se perguntar, não é o porquê que a pessoa tá fazendo isso, é o porquê que você tá aceitando isso com você. É o porquê que mesmo a pessoa te maltratando, você ainda fica. O Bruno falou que o pior é que no fim você sai errado. E pessoas te julgando, falando que no caso você é um narcisista. Gente, quando a gente toma uma decisão pra vida da gente, que é o melhor pra vida da gente, a gente não pode se importar com o que os outros vão falar. Porque as pessoas que estão fora, elas não sabem. Elas não sabem só o que você passou. É você que sabe. Quem são os outros? Quem são as pessoas que estão falando que você é errado? Quem são as pessoas que estão achando que você é narcisista? O que isso importa? O que isso vai mudar pra você? Entende? Você precisa se questionar quanto a isso. Por quê? Porque o que o outro diz sobre você é o que o outro diz, não é a sua verdade. E o que for a verdade, o que o outro diz, o que vai mudar pra você? O outro pensar que você é um narcisista vai impactar em quê? O outro achar que você saiu do relacionamento como errado. E aí? Não vai mudar a sua vida. Não fica pensando no outro, Bruno, no que o outro tá pensando, no que o outro tá falando, porque vai piorar pra você conseguir elaborar o que aconteceu, que já foi difícil. A Elisângela falou que tá vivendo um relacionamento com a pessoa que ela não sabe se é narcisista. Fica nessa live, Elisângela, fica que você vai entender. Eu vou falar mais sobre o narcisismo ainda, tô parando aqui pra responder vocês, mas eu vou começar a falar pra vocês como que vocês vão identificar o narcisista, viu? Pessoa que fala que vai mudar e não muda, gente, eu acredito assim, nós somos adultos, nós somos funcionais. O óbvio, pra mim, ele tem que ser dito pra você se nós estamos num relacionamento. Não tem como você adivinhar aquilo que passa só dentro da minha cabeça, então eu preciso falar, eu preciso verbalizar, eu preciso deixar claro. Mas a partir do momento que eu estou deixando claro para um outro adulto que o comportamento dele me machuca, que o comportamento dele me deixa um crise de ansiedade, e esse outro adulto não está melhorando as atitudes, eu entendo que esse adulto ele quer me ferir. Então, eu preciso me retirar. Ou eu vou deixar que essa pessoa continue me ferindo. Eu vou deixar que essa pessoa continue me atingindo emocionalmente. Eu vou continuar tendo crise de ansiedade por uma outra pessoa que não quer mudar. Se a pessoa não quer mudar, mudo eu, não é verdade? Não fiquem alimentando crenças, gente, negativa. Que você não consegue. Você consegue sair sim desse relacionamento. Sempre que vier na sua cabeça, eu não consigo sair, pensa, eu consigo sair, eu vou buscar formas de sair. O narcisismo, em graus mais altos, é uma pessoa que acaba tendo o seu controle financeiro, o seu controle de tudo, né? De redes sociais, tira perto da família, tira perto de amigos, te deixa na impressão que você não vai conseguir sair desse relacionamento, mas você vai. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que é possível sair para você conseguir sair. Se você não acreditar que você vai conseguir sair, quem vai acreditar? Eu posso ser a melhor profissional do mundo, eu posso te dar a mão, eu posso falar tudo, mas se você não acreditar, não vai ter como. Doutora, minha mãe é uma mulher totalmente descontrolada, minha psicóloga pediu pra mim se afastar dela. Muito difícil quando o caso do narcisismo é dentro da família, é com a mãe, é com o pai. E muitos relacionamentos, por mais difícil que seja eu dizer isso pra você, muitos relacionamentos, o saudável deles é ter uma distância saudável. Às vezes não é o conviver todo dia, às vezes é ir ali e falar, oi, tá bem?
pelo telefone, pelo WhatsApp, ou ver ali uns 30 minutinhos depois ir embora. É o máximo saudável que a gente consegue, independente, mesmo sendo mãe ou sendo pai, a gente precisa conseguir identificar aquilo que nos machuca e não ficar deixando a pessoa machucar a gente, independente de quem é. O Bruno colocou assim, no caso, sou eu que fico me questionando, entende? Entendo. Isso aí é manipulação do narcisista. Eu vou falar pra você sobre a questão da culpa, de jogar a culpa no outro. Isso aí também é questão de narcisismo. É manipulação, como você mesmo disse, Bruno. É por isso que você mesmo tem que colocar assim pra você. Na hora que vier na sua cabeça assim, pera, mas o narcisismo não sou... Será que o narcisista sou eu? Será que não foi eu? Você tem que colocar pra você assim, ó, não, peraí, eu não. Você tem que conversar com você. Você não tem que aceitar tudo que vem na sua cabeça. Sabe por quê? Porque a junção de pensamentos que a gente tem são pensamentos que às vezes são manipulação do que a gente está vivendo, pela pressão do que a gente está vivendo, mas também são coisas que a gente já viveu, que a gente já ouviu, entende? Não são pensamentos limpos, filtrados. Você precisa aprender a se questionar. Boa noite, Vanilson. Seja bem-vindo. A pessoa faz você explodir de raiva, disse a Adila, ó. A pessoa faz você explodir de raiva e faz castigo do silêncio e você fica ansiosa porque não foi resolvido. Mas a pessoa que tá fazendo isso, esse castigo do silêncio, ela é proposital para te punir. E quanto mais você fica tentando resolver as coisas, corre atrás, tenta conversar, mais você alimenta o narcisista. Sabe por quê? Porque isso infla o ego deles, Adila. Esse problema não vai ser resolvido, porque esse problema e você tentar resolver é a forma desse narcisista ter o ego dele inflado. E enquanto você vai inflando o ego do narcisista, ele ainda tem o que sugar de você. Entende? Ele ainda tem o que ficar nesse relacionamento. O narcisista perde a graça do relacionamento quando ele percebe que você não tem mais o que sugar. Não tem mais o que ele conseguir de você. Você não enche mais o ego dele, você não dá mais dinheiro, você cortou tudo aquilo que ele tinha para sugar de você. Ivanilson trouxe também um caso de manipulação, onde ele disse que a pessoa machucava ele e sempre ele ficava pensando que ele estava errado. Tá vendo que é muito comum, gente? Vocês estão percebendo que vários comentários são desse jeito, desse padrão, da pessoa vítima se sentir culpada, da vítima entender que ela tá sendo manipulada. Isso mesmo, Elisângela. Elisângela colocou, eu vou conseguir sair desse relacionamento. Muito bem, você vai conseguir sair desse relacionamento. Você precisa acreditar disso, você precisa acreditar. Aniele disse, Grazi, isso serve para todo sentido. Não é só para um relacionamento, serve também para uma mãe. Muito bem, serve muito bem. O narcisismo não é só um homem e mulher, é uma mulher e um homem, gente. O narcisismo é mãe, é pai, é irmão, é aquele colega, é aquele amigo. É relação. Tá vendo, gente? A Fabi disse assim, ó, não é fácil. Foram 5 anos tentando sair. Dias e dias de luta comigo mesma, mas eu saí. Ó, olha aqui. A Fabi saiu. Se a Fabi saiu, você que tá aí falando que é impossível, que você não consegue, você vai conseguir sair também. A Cristiane, ó, ex me acusava de traição, olhava minhas calcinhas, me ofendia, reclamava do que eu gostava, do que eu gastava o meu dinheiro. Tá vendo como que eles conseguem? Eles colocam a culpa na pessoa, trazem a responsabilidade pra pessoa, tentam ter o controle financeiro da pessoa. Por quê? Porque uma pessoa, gente, que tá com o emocional abalado, com a autoestima lá embaixo, porque ele joga a autoestima da pessoa lá embaixo, com a autoconfiança abalada, porque ele joga a autoconfiança da pessoa lá embaixo, e com o dinheiro sendo controlado, sem amigos por perto, sem família por perto, essa pessoa não sai. Essa pessoa tem mais dificuldade de sair desse relacionamento. Ela tá basicamente dominada pelo narcisista. Eu vou começar a falar com vocês sobre os temas, tá? Tô vendo os relatos de vocês aqui nos comentários. TK falou assim, ó, eles se fazem de bom moço, mas essa máscara é irritante, no off são egoístas e mentirosos. Se o narcisista, ele fosse o tempo todo uma pessoa ruim, uma pessoa cruel com você, você não ficaria nesse relacionamento.
Mas muito pelo contrário, até pela manipulação dele com as pessoas de fora, ele é um querido. É uma querida, é uma pessoa maravilhosa. Ninguém nunca imagina. Coisas da sua cabeça. Teve alguém que comentou assim, ó, ele fica falando que é coisa da minha cabeça. É lógico, porque quem vai duvidar da pessoa? Tem uma máscara muito bem feita e tudo isso é pra manipular você. Tudo isso é pra você fazer você se duvidar da sua própria realidade, da sua própria percepção do que tá acontecendo ou não. Olha aqui, gente, a Edna acabou de falar uma coisa que eu quero... Gente, eu acho que eu vou tentar fixar esse comentário aqui pra vocês, porque tem muita gente que não tá acreditando que é possível sair de um relacionamento narcisista. Olha aqui, a Edna disse, estou saindo com 23 anos de casados. Ela está saindo. Tá vendo como que você tem que acreditar que você consegue sair? Tá vendo como que você tem que perceber que você é capaz? Que é um processo, gente, não é fácil, mas é possível. Olha, a Fabi, ela trouxe aqui o que eu falei pra vocês no início da live. Nesse processo, disse a Fabi, eu aprendi a amar a minha solitude. Ela aprendeu a gostar dela. Por que eu tô falando pra você que quando você tá conhecendo uma pessoa, você tem que aprender primeiro a gostar de você? A descentralizar o amor romântico do centro da sua vida. Ter seus hobbies, ter suas amizades, ter as coisas que você gosta de fazer, mesmo sem ninguém. Porque você se torna uma pessoa livre. Lilian, boa tarde. Saí de um relacionamento de 21 anos de casamento. Gente, eu fico muito feliz de ver isso. Por quê? Porque eu acredito que a maior crença de todas aqui, de muita gente aqui, é que não consegue sair. Aqui, ó, minha amiga é narcisista, tá vendo? Que não é só relacionamentos amorosos, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser amiga. Oi, Castro, seja bem-vindo na live. Como sair desse ciclo sendo apegado emocionalmente? O Bruno perguntou, gente, como que eu vou sair desse relacionamento narcisista se eu sou apegada emocionalmente? O que acontece? O narcisista, ele sabe mexer muito bem com as suas emoções. Ele sabe muito bem como fazer você se apaixonar, como fazer você se envolver, como que você faz, como que faz para que você continue ali. É por isso que muitos ciclos duram muito tempo para acabar. O que você precisa fazer para sair desse ciclo, mesmo sendo emocionalmente apegado, Bruno? Não é uma tarefa fácil, não é uma passe de mágicas, não é algo que vai ser assim. Eu queria que a forma como eu falasse não parecesse que é muito simples, sabe? Porque não é um processo. É um processo de se entender. E esse processo de se entender, ele vem junto com elaborar o luto daquele relacionamento. Elaborar o luto da pessoa que você achou que ela era. Por quê? Aparentemente era uma pessoa maravilhosa, mas era um narcisista. Então, tem que elaborar aquele luto. São vários processos. E sendo apegado emocionalmente, a questão de não ter na rede social, de não entrar em contato, de não ver pessoalmente, entende? A questão de se afastar e se controlar e se entender. A terapia é muito necessária. É um processo, entende? Onde você vai se desvinculando daquela pessoa. Onde você vai elaborando o luto daquele relacionamento que você queria ter, mas não teve. Onde você vai entendendo que tudo aquilo que aconteceu não foi culpa sua. Não é um processo simples. Elisângela falou que no caso dela é estudante de psicologia. Como pode, gente? Não é porque a pessoa é estudante de psicologia que ela é a melhor pessoa do mundo, né? Não é por isso. Quem dera, né? Não é assim. Olha, a gente vê médicos aí, ó, abusivos, fazendo crimes. Então, não leva isso, tá? Não é segurança nenhuma. A Lilian, eu saí de um relacionamento de 21 anos. Parabéns, gente. Minha amiga é narcisista, tá vendo? Olá, boa tarde. É comum, Karina perguntou, é comum um narcisista ter fissuração em fazer obras carentes? Gente, a pessoa usa uma máscara. Até mesmo para funcionar a manipulação dela, não é verdade? Boa tarde, Edna. Se ela fosse uma pessoa ruim com todo mundo, você também não ia querer ficar nesse relacionamento. Ia ser claro para você. O que faz a pessoa ficar tanto tempo nesse relacionamento, sabe o que é? É a confusão dentro da mente dela. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não tô exagerando? Será que não é coisa da minha cabeça? Não é possível que ele tá fazendo isso. Entende?
Ó, o Humberto falou que ele terminou o noivado para sobreviver e hoje ele tá saindo da depressão e fazendo terapia. Parabéns, Humberto. Parabéns pela coragem, pela força de vontade. Como saber se eu sou narcisista, Gil? Muito boa essa dúvida. Eu acho que é muito importante a gente conseguir olhar pra dentro da gente, sabe? Olhar pra dentro da gente também, porque teve até alguém que perguntou, acho que foi no início da live, como que eu saio de um relacionamento... Não, é possível uma pessoa abusiva mudar? Né? Perguntaram no início da live. E eu falei, se a pessoa tiver a coragem de olhar pra dentro dela e reconhecer os erros dela, é possível. E pra saber se você é narcisista ou não, lembrando que nós não estamos falando do narcisismo patológico, mas do narcisismo relacional, tá? Pra você saber, Gil, se você é uma pessoa narcisista, você precisa olhar pra você... olhar francamente, entende? Olhar francamente para suas atitudes, analisar francamente os seus relacionamentos. É necessário fazer terapia, gente, porque na terapia a profissional, ela vai te confrontar algumas vezes, vai te questionar algumas vezes, vai fazer você pensar algumas vezes, entende? E isso vai fazer com que você consiga olhar partes que você talvez não tinha olhado por aquelas perspectivas. Conseguem perceber? A Edna, ela diz pra mim, tem jeito sim, com a decisão de se amar a mim mesma, é verdade? E não é fácil, né, gente? Quando a gente fala assim, se ame, vai lá, você consegue. Parece que é muito fácil, né? Parece que é uma coisa muito romantizada, mas é verdade, não. Porque quando a gente fala em se amar, a gente tem que levar em consideração como que a gente aprendeu a se ver durante a vida toda, né? Edna, eu saí de um relacionamento de 17 anos. Tá vendo, gente? Tá vendo que é possível? A Raizinha, ela disse assim, eu saí com 27 anos, mas ainda tô tendo recaídas, eu não sei o que fazer. Olha só, o que acontece, gente? É necessário, no processo de sair de um relacionamento narcisista, de um relacionamento que tá te fazendo mal, de um relacionamento abusivo, onde você percebeu que a pessoa não te faz bem, é necessário que você comece a olhar pra dentro de você e falar com você mesmo assim, ó, isso tá me fazendo mal. Isso aqui não é pro meu bem. Isso aqui não é bom. E esse diálogo interno que você precisa ter com você mesmo é quase que mesmo aquele... Sabe aquele diálogo interno que a gente tem, só que de forma pejorativa? O culpado é você é narcisista, você aí, sabe? Mas de forma positiva, inversa. Você vai dialogar com você mesma, falando pra você mesma assim, Raizinha, olha, não te fez bem, ele te fez mal. Isso aqui não é legal. Ele não tá querendo te ver porque ele é uma pessoa que te ama, ele tá querendo te ver porque ele é uma pessoa que tá sugando de você. Seja um ego inflado, seja dinheiro, não importa. Você precisa falar isso com você. Recaída só acontece se eu tiver contato. Se a pessoa não tiver contato comigo, eu não consigo ter recaída com ela, porque ela não vai me ver, ela não vai ter mensagem minha. Não é verdade? Thales falou, eu saí e ninguém acredita que existem mulheres narcisistas. Por que será? Gente, eu não sei por que não acreditam que existem mulheres narcisistas. Mas existe, tá? Mulher, mãe, irmã, amiga. Existe sim. A Luana, ela está 8 anos solteira, nem lembra de namorar faz tempo. Luana, será que você não tá ainda revivendo uma coisa traumática? Tá se impedindo de viver? Se impedindo de olhar à sua volta? Com medo de se decepcionar? Com medo de encontrar alguém que te machuque? A gente tem que analisar isso daí, não é verdade? Dias de sol e chuva falou, minha mãe é narcisista. E agora que eu estou grávida, parece ser boazinha. Por que isso agora? Bom, primeiro você tem que observar o seguinte. Você falou que sua mãe é narcisista. Pela sua ótica, pela ótica de quem que você teve a ideia que sua mãe é narcisista? Eu imagino que ela teve comportamentos que foram abusivos com você durante a sua vida, não é verdade? Eu imagino que ela teve comportamentos que te machucaram durante a sua vida e isso fizeram com que você tivesse a ideia de que ela é narcisista. Ok, você tá grávida e ela parece estar boazinha, por que isso agora? Gente, se a pessoa tem acesso à terapia, ou se a pessoa pensa com ela mesma, ela pode chegar em algum momento e tentar mudar. Ela pode tentar em algum momento ser melhor do que aquilo que ela foi. Não entendo muito bem o seu contexto, mas pode ser que é uma mudança genuína? Pode, tá? Pode ser uma mudança genuína. Pode ser que ela tá fazendo isso pelo ego inflado, porque ela quer ser avó. Pode. Não dá pra saber, tá? Mas é importante você analisar essa situação, você entender se isso te machuca, você entender se isso está afetando você, a sua gestação.
A Elma disse, como sai quando tem filhos? Elma, os seus filhos não podem ser uma âncora que te prendem num relacionamento que te machuca. Não é justo que seus filhos sejam um motivo para você ficar em um lugar que te adoece. Aqui, olha, se liga nas dicas, diz assim, aprendi a dizer não e estou vendo quanto eu só era útil. Tá vendo? Tá vendo que o narcisista sempre quer alguma coisa de você e quando você começa a cortar, você vai perdendo a graça? O narcisista tem consciência de que é um? Muitas vezes não, tá? Não é claro na cabeça da pessoa assim, eu sou narcisista. Não. É claro na cabeça dela que, talvez pode ser claro na cabeça dela, que ela tem controle sobre o seu dinheiro, isso é vantajoso pra ela, que você dá benefícios pra ela, que esse relacionamento traz benefícios. Talvez seja claro pra ela que você ama muito ela e isso aí seja bom, né? Aquece o coraçãozinho, deixa o ego inflado. Pode ter isso aí. A Luana diz que a terapia é necessária para você entender a não fazer transferência de sentimentos. Com certeza. Para você que já viveu um relacionamento narcisista, abusivo, você precisa de terapia. Sabe por quê? Porque você vai ter muita dificuldade de se relacionar lá na frente. Você pode ter um padrão para relacionamentos narcisistas. Gente do céu, 99 mensagens, nem sei se eu vou conseguir acompanhar todo mundo. Eu tô tentando. Aqui, a Rô Maia, ela disse assim, boa tarde, Rô. Minhas filhas me colocam como vilã dos fracassos delas. Eu saio fora bloqueando todo mundo. É importante você entender que muitas vezes as pessoas vão nos responsabilizar sobre coisas das quais nós não temos responsabilidade. E isso é uma forma de manipulação, talvez, para tentar conseguir algo de você. Bloquear é importante, mas também é importante entender isso dentro de você. Como que fica dentro de você, entende? Aqui, ó, Noelle falou, consegui sair de um relacionamento de 23 anos com um narcisista perverso. Gente, tá vendo como que é possível? Eu fico muito feliz. A terapia tá me ajudando. Pois é, a Luana falou, ó, imagina alguém te machucar e você transferir suas dores e ódios e ressentimentos para outros inocentes. É isso que acontece quando você não trabalha, não elabora o luto daquele relacionamento que foi difícil pra você. Entende? Aquilo ali fica dentro de você como se toda pessoa que te oferecesse amor fosse uma pessoa também narcisista, que quer abusar de você, que quer enganar você, que quer usar os seus sentimentos. Por isso que é necessário terapia. É um processo muito doloroso. A Fabi disse, é um processo muito doloroso, não desejo isso pra ninguém. Mas todas aqui conseguem, eu consegui. Tá vendo, gente? É isso mesmo. Eu quero muito que se você tá passando por isso, eu quero que você saia daqui com isso na cabeça. Eu consigo sair. Terapia ajuda muito, né, Edna? A Adila colocou, a pessoa usa o silêncio sabendo que você é uma pessoa ansiosa, porque essa é uma estratégia de manipulação. E isso te deixa, sabe o que te deixa? Deixa a pessoa com o ego inflado. Nossa, olha como que ela me ama. Nossa, olha como que ela fica quando eu deixo de responder. Olha como ela fica desesperada. Olha o poder que eu tenho sobre ela. A Renata colocou, o narcisista aceita separar? Não é uma questão de aceitar. Hoje em dia, o que você precisa entender? Se você está em risco, você precisa tomar as medidas necessárias para você sair, para você conseguir sair em segurança, mas não é uma questão de aceitar. A pessoa percebe enquanto ela tem um controle psicológico sobre você, entende? Enquanto ela tem o controle, por exemplo, de não mandar mensagem e você se desesperar. Bom, gente, vou trazer o conteúdo da nossa live de hoje. E aí eu vou colocar aqui, vou tentar responder as perguntas de vocês. Eu acho que tem até um negocinho aqui, ó, perguntas e respostas. Eu vou colocar essas perguntas e respostas aqui para vocês conseguirem. Aqui tá como é um dia típico da sua vida. Não, acho que eu não vou conseguir colocar uma pergunta necessária aqui. Vão mandando perguntas que eu vou tentando responder vocês também ao longo da live também, tá bom? Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer para identificar? A Vanessa disse que não conseguiu ser respondida. Manda de novo, Vanessa, que eu vou tentar responder você. Manda novamente, por favor, Vanessa, a sua dúvida. Bom, gente, como que eu vou fazer para identificar o relacionamento abusivo? Como que eu vou conseguir
fazer antes de me apaixonar? Tô conhecendo a pessoa, como que eu vou saber se ela é abusiva? Quais são os sinais? Como que eu faço? A Rita tá separada há um mês querendo se sabotar. Rita, contato zero. Não tenha contato, não deixe essa pessoa chegar perto de você, não deixe essa pessoa falar com você. Isso vai te ajudar muito a não ter recaídas, tá bom? Bom, gente, primeira coisa, primeiro sinal que eu quero trazer pra vocês na live de hoje, como você pode identificar se essa pessoa é narcisista ou não lá no início do relacionamento, lá quando você tá conhecendo essa pessoa, pra você não se apaixonar, pra você não cair numa cilada, sabe o que você faz? Primeiro ponto que você tem que observar é a velocidade. Obrigado, Janaína. Obrigada pelo presente. Primeira coisa que tem que observar é a velocidade desproporcional com que essa pessoa está se envolvendo com você. Entende? Geralmente, num relacionamento, quando a pessoa é narcisista, ela já começa atropelando tudo, querendo muito se relacionar, mandando 24 horas mensagens, querendo te apresentar pros pais, fazendo milhões de planos. É tudo numa velocidade muito absurda. Laís perguntou, quando é a mãe? Eu não sei como lidar. Olha, Laís, mesmo sendo a mãe, a gente tem que ter um limite dentro da nossa cabeça do quanto é saudável pra gente estar em uma relação. Pode ser com os pais, pode ser com um relacionamento amoroso, pode ser com amizade, com irmãos. A gente tem que ter um limite saudável. Talvez o mais saudável que você consegue se relacionar com a sua mãe é ligando pra ela, é mandando mensagem no WhatsApp, entende? Talvez você não vai conseguir se relacionar saudável com a sua mãe de uma forma muito próxima, como você gostaria. Luana disse, conviver com outras pessoas não significa excluir das suas vidas, mas ter cautela com narcisistas. Sim, por exemplo, sua mãe é narcisista, não é necessário excluir a sua mãe da sua vida, mas talvez ter uma cautela maior. Elisângela falou, terminamos há 3 dias e ontem ele colocou foto nossa em todas as redes dele. Manipulação? Com certeza, ele quer ver a sua reação diante disso. Mas aí a pergunta que fica, por que você ainda está nas redes sociais dele, Elisângela? Você estando nas redes sociais dele e ele tendo essa questão emocional, você estando envolvida emocionalmente ainda, tudo que ele postar vai te machucar, vai chegar em você, entende? Pode fazer você ter uma recaída, pode fazer você voltar. Jaqueline falou, faz 3 anos que me separei de um narcisista e ainda tenho pensamentos de autossabotagem. É um processo, né, Jaqueline? É necessário ir conversando com você mesma, trazendo pra você que aquilo não te fez bem, que aquilo te machucou. É um processo, gente. Quem dera se hoje você olhasse pra pessoa narcisista e pensasse, vou sair. E amanhã, como um passo de mágica, você saísse, não gostasse mais dela e as coisas fossem, né, andando. Mas não é. A Luana, meus pais são idosos, tenho problemas em casa, mas sofremos com a influência de fora. É necessário, Luana, aprender a blindar você. Pais idosos, muitas vezes, não é fácil de lidar, entende? Por ser idosos mesmo, tem uma certa dificuldade de se relacionar. Mas é necessário entender como que essas influências de fora estão fazendo os problemas aumentarem dentro de casa. Como que é possível colocar limite nisso? A Janaína falou, me separei ontem do meu ex-narcisista. Como faz pra eu não voltar atrás dele? Toda vez a gente volta, mas eu não quero. Janaína, você de fato tá decidida a não voltar? Se você de fato estiver decidida a não voltar, Janaína, é necessário você fechar todas as portas, janelas, tudo que pode fazer você chegar perto desse ex. Tira de rede social, tira do WhatsApp. E aí vai ser um processo de abstinência, tá, Janaína? Não vai ser fácil. Por quê? O relacionamento abusivo, ele é como se fosse um relacionamento de vício, como se fosse um joguinho de aposta. Sabe quando você é viciado num joguinho? Quando você é viciado em algo? É a mesma coisa, é o mesmo vício dentro da sua mente no relacionamento abusivo. Então agora vai ser uma luta de você contra você. É possível. Hoje nessa live a gente viu relatos de muitas mulheres que saíram de relacionamentos longos, com filhos e que conseguiram sair. Não é um processo fácil, não é um processo simples, mas é um processo possível. Elisângela, quanto menos você tiver acesso a ele, ao que ele posta nas redes sociais, mais vai ser fácil, né? Mais vai ser tranquilo pra você não recair nesse relacionamento. Atacadão das Unhas, adorei a live, obrigada. Esteja comigo amanhã. Amanhã nós faremos live novamente, nós vamos falar sobre isso. E você que tá passando sobre esse problema, você vai conseguir sair. Eu sempre me envolvo com amigas e homens narcisistas. O que eu faço para quebrar isso? Vanessa, é necessário entender que você tem um padrão. Se você sempre se envolve com pessoas narcisistas, amigas, homens, você precisa agora olhar na terapia, Vanessa, e entender o que dentro de você
você está buscando no outro, entende? Porque o nosso cérebro, ele fica trazendo, repetindo situações na tentativa que a gente tenha um desfecho diferente. E se você está sempre se envolvendo com pessoas narcisistas, amigos, relacionamentos, o que está acontecendo dentro de você? O que você quer resolver dentro de você? O que eu faço para quebrar o ciclo? Exatamente, olhar para dentro de você. O que você quer buscar nessas relações? Por que você sempre se envolve com esse tipo de pessoa? O que está dizendo sobre você? É muito importante olhar isso dentro da terapia, Vanessa. Vai te ajudar muito. Joana Dark falou: meu marido me manipula em tudo. É muito importante analisar essas manipulações, Joana, para você começar a ter essa consciência e começar a fechar portas daquilo que ele tá te manipulando, daquilo que ele tá tentando ter o controle e tomar o controle da sua vida. Lembra do início da live, gente? Descentralizado amor romântico? Começa descentralizado amor romântico tendo controle da sua própria vida, dos seus gostos, dos seus hobbies, dos lugares que você gosta, do seu dinheiro, do seu trabalho. Luana, nesse caso, é interessante você olhar uma questão de advogado, uma questão que possa te proteger juridicamente e fazer terapia. Fazer terapia é muito importante, porque essa situação, que eu nem vou ler o comentário, mas eu li, tá? Mas eu não vou ler alto, é uma situação que requer muito cuidado, porque a vida de vocês está em risco, né? E muita um emocional muito forte também. Boa tarde, Aline, seja bem-vinda à nossa live. Te julgando, medida protetiva, com certeza. É importante hoje se orientar com um advogado, mas sempre fazer terapia. Terapia ajuda muito. O Dan perguntou: o que é um relacionamento abusivo para você? E eu quero deixar essa pergunta para vocês colocarem nos comentários também. Me falem vocês. O que é um relacionamento abusivo para você? Mas contextualizando pro Dan aqui, dando um resumão do que é um relacionamento abusivo, é aquele relacionamento onde você precisa pisar em ovos pra falar com a pessoa, porque você não sabe se você vai falar um oi, a pessoa vai estourar com você, vai te dar um tratamento de silêncio 3 dias. Aquele relacionamento que você fica mais ansiosa do que em paz. Aquele relacionamento que a pessoa te critica, aquele relacionamento que a pessoa mina a sua autoestima, que a pessoa critica suas roupas, critica a sua forma de falar, critica tudo que você faz. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. A Laís falou assim: o desprezo da mãe narcisista dói. O desprezo vem quando não faz as coisas como ela quer. Esse é o poder que ela tem sobre você, Laís. É muito, muito difícil a gente perceber que os pais, que a mãe é narcisista, né? Porque a gente tem a figura da mãe como aquela pessoa que vai cuidar, que vai dar amor. E quando não acontece desse jeito, a gente pensa assim: o que tem de errado comigo? Por que logo comigo não, né? Por que todo mundo tem a mãe que ama e cuida? A minha mãe é desse jeito. Porque a minha mãe faz dessa forma, eu devo ser muito inadequada. Então criam crenças muito grandes sobre si mesma, né? Quando a figura narcisista é a mãe. Só que a sua mãe, ela aprendeu o que dói em você. Ela aprendeu o desprezo. Ela aprendeu que o desprezo dela é uma arma contra você. E ela usa. Então o que você tem que aprender, Laís? No processo de terapia vai te ajudar muito. Você tem que aprender a como tirar esse poder dela. A como não demonstrar que esse desprezo dela tá doendo tanto em você. A como fazer para que ela entenda que ela perdeu esse poder sobre você. Porque é isso que corta o narcisista, gente. É quando ele aprende que ele não tem mais aquele poder, não tem mais como sugar de você. Amei essa live, Jô. Que bom que você gostou, Jô. Que bom. Fico muito feliz, gente. Vou estar aqui de segunda a sexta falando de narcisismo com vocês, viu? Jaqueline falou assim: quanto tempo dura o processo de cura após um relacionamento com um narcisista, mesmo depois de 3 anos? Gente, o processo de cura, ele é diferente pra mim, diferente pra você. Eu posso encarar as coisas de uma forma muito mais fácil do que você. Depende muito da minha infância, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, da minha família, da minha infância, entende? Da forma como eu me vejo, como eu encaro o mundo. Porque, vamos lá, supondo que eu esteja saindo de um relacionamento com um narcisista. Pela forma como eu enxergo a vida, como eu fui criada, eu posso simplesmente superar muito mais rápido que você, que talvez não foi da mesma forma, entende? Então, tem muita coisa em jogo. Não tem como dizer, demora 1 ano, demora 2. Quem dera. Seria muito melhor, porque quando a gente entende que um processo ele tem meio e fim, né? Tem começo, meio e fim, a gente encara o processo de uma forma diferente, né? Mas quando a gente olha o processo, que ele tem começo, mas ele não tem data pra terminar, pode ser que termine agora, pode ser que não, é mais difícil encarar. Só que eu te oriento, Jaqueline, a estar em processo terapêutico, porque o processo de terapia vai te ajudar a olhar as coisas por uma outra perspectiva, e isso vai te ajudar.
Laís, a nossa live de amanhã, eu vou ter que olhar. Faz o seguinte, Laís, me manda uma DM que eu vou postar. Eu vou falar pra você a nossa live de amanhã, porque vai ser em horários diferentes, gente, a live dessa semana. Se vocês preferirem que eu faça a live todo dia no mesmo horário, vocês podem falar que eu posso ajustar também a minha agenda pra gente conseguir, tá? É importante porque quanto mais consciência a gente tem, melhor. Melhor pra gente conseguir identificar, melhor pra gente conseguir ver. Oi, Janaína. Então, gente, eu trouxe o primeiro ponto aqui pra vocês, né? A Mitsuri, isso mesmo, ela disse assim: como identificar um irmão narcisista e cristão? Gente, vamos desapegar do diagnóstico narcisista aqui por um minuto. Se a pessoa, ela te faz se sentir mal, se você perto dela fica ansioso, se você sente que tem que pisar em ovos, se aquela pessoa te critica, você está identificando que tem uma coisa errada. Essa pergunta, ela já identificou que tem uma coisa errada. Para de colocar a pessoa que ela é psicóloga, ela é cristã, ela é médica, ela é advogada, ela é padre, e ela não pode ser uma pessoa ruim, tá bom? Porque quando você quebra essa crença, fica mais fácil pra você entender que aquela pessoa ali, ela pode ser ruim. Entende? E que não é sobre você, é sobre aquela pessoa. Te julgando. Eu tinha uma amiga que eu acho que ela era narcisista. Ela sempre tentava me diminuir. O que a gente faz quando a gente percebe que uma pessoa é narcisista? Ela tá tentando diminuir a gente. Por que eu tô nesse relacionamento? Por que eu continuo com essa amizade? Ainda bem que te julgando disso, eu tinha uma amiga. Janaína me perguntou como sair de um casamento onde não há afeto. Janaína, você tem que se perguntar o seguinte. Gente, primeiro eu quero contextualizar uma coisa. Quando a gente tá aqui em live, eu não consigo de fato entender o seu caso pra te orientar de uma forma muito assertiva, tá? Tô falando de maneira geral. Vamos dizer por aí. E aí, Janaína, agora voltando à pergunta dela, como sair de um casamento que não há afeto, você precisa entender uma coisa muito importante. O que você merece estando dentro de um relacionamento? Você tem que ter isso muito claro pra você. Às vezes a gente tem, só que às vezes a gente não consegue colocar em prática. Às vezes a gente sabe que a gente merece amor, que a gente merece cuidado, que a gente merece respeito, mas na prática a gente não consegue fazer com que aquilo se torne real. Se eu já tenho um casamento de muitos anos e aquela pessoa é fria comigo, essa pessoa não tem afeto comigo, quando eu me deparo com uma queixa dessa no consultório, o que eu primeiro falo pra pessoa? Eu tento entender o contexto, mas sem saber o contexto, não tem afeto da sua parte também? Porque talvez você pode tentar ser afetuosa. Só a pessoa que é fria, ela é distante, ela não quer, você tenta dar afeto e ela não quer? Porque existem muitos poréns. Mas como sair? A partir do momento que você decide que aquilo ali não é pra você, que você merece mais, a pessoa não vai mudar, não quer mudar, escolha você. A Sil disse, minha mãe é narcisista. Eu descobri fazendo terapia. Cortei o contato totalmente, no início foi difícil. Foi difícil, eu imagino, Sil, eu imagino mesmo. É muito difícil, não é fácil, ainda mais quando a gente imagina a mãe. O importante é não ficar remoendo essa situação dentro de você. A Jo disse, eu tô precisando muito dessa ajuda, de tudo que tá sendo falado. Jo, me chama na DM. Nós vamos ter mais lives essa semana sobre isso. Eu tenho muito conteúdo que pode te ajudar, conteúdo gratuito. Laís, eu gostei muito. Eu tenho um compromisso que teria agora, que pena. Laís, me manda uma DM, vou te falar. Essa live, inclusive, vai ficar gravada pra quem quiser, viu? É só pedir na minha DM. A Paty falou que gostou muito da live, né? Precisava dessa live, porque ela tem uma mãe e um pai narcisista e ela vive um relacionamento narcisista. Tá, Paty, nós temos um padrão. Nós temos um padrão aqui, a gente precisa identificar o porquê. Por que esse comportamento está sendo repetido na sua vida? O que você precisa encerrar? O que você precisa entender? Gente do céu, eu tô vendo que essa live ela vai terminar em 4 minutos. Eu não sabia que ela terminava assim, né? Ah, não, consegui. Vai continuar. Ah, gente, comecei a fazer live no TikTok agora, não me julguem. Quais são os comportamentos do narcisista? É sobre isso a nossa live de hoje. Eu tô tentando responder vocês, trazer o conteúdo, mas é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Quem dera a gente conseguisse apenas resumir em uma live, né? O primeiro comportamento que eu trouxe quando você está conhecendo um narcisista e como você vai identificar para não entrar nesse relacionamento. Primeira coisa, Beto, obrigado pela rosa, viu? Primeira coisa que você vai identificar é aquela pessoa que ela entra nesse relacionamento, você começou a conhecer ela agora. Ela já vem com uma velocidade desproporcional de mensagens, de
de coisas que ela quer fazer com você. Ela vem com tudo. Segundo ponto, que é o bombardeio de mensagem. Terceiro ponto, uma intimidade forçada. Essa pessoa, ela quer te contar coisas traumáticas da vida dela, ela quer saber coisas traumáticas da sua vida, ela quer saber do seu último relacionamento, ela quer saber tudo que foi traumático e difícil na sua vida e quer contar tudo dela também. Por que ela quer fazer isso? Para mostrar para você que vocês têm uma intimidade. A Olinda falou que quando ela teve conhecimento das características de um narcisista, ela teve uma cura rápida, porque ela se libertou muito rápido. Tá vendo, gente, que o processo ele é diferente para cada pessoa? Vozes no Silêncio falou, se eu te contar a minha história de como foi viver com uma pessoa narcisista, eu imagino. Boa noite. É normal ter pena do narcisista após o término? Até culpa eu já senti por deixar após 26 anos. É claro que é normal, gente. Eles são mestres da manipulação. Eles te fazem se sentir culpado o tempo todo. É claro que é normal. A Mitsuri diz, porque eu tenho medo de ser coisa da minha cabeça. Gente, o nosso corpo, o nosso sentimento, a nossa ansiedade, a forma como a gente se sente diante de uma situação, não pode ser coisa da nossa cabeça. Uma coisa é eu estar criando situações que estão acontecendo só pra mim, dentro da minha cabeça. Outra coisa é a pessoa me dar uma greve de silêncio, é a pessoa me criticar, não é verdade? Confia no seu próprio corpo, Mitsuri. Mitsuri diz que tem medo de ser coisa da cabeça dela. Gente, confia em você, naquilo que você tá se sentindo. Naquilo que você tá vendo que a pessoa tá fazendo você se sentir. A Rai falou, eu não tinha afeto no meu casamento de 9 anos. E eu era muito carinhosa, fazia de tudo por ele. Então aí é outro caso. Aí a gente tem que perceber, você conversava, falou aquilo que te incomodava, falou aquilo que a pessoa precisava mudar porque estava te machucando. Doze anos, Jaqueline disse, 12 anos com um narcisista, tive muitos prejuízos financeiros. Tá difícil de me erguer. Justamente porque o narcisista, gente, ele tenta a todo custo pegar todo o controle da sua vida. Ele tenta pegar o controle da sua vida pra ele. Ele tenta pegar o controle da sua vida pra ele, financeiro, emocional. A Dandara colocou, intimidade forçada é muito real. Sempre que fazem isso comigo, já fiquei atenta. Mas aí você coloca, gente, porque vamos lá. As formas de identificar. As formas de identificar. Presta atenção. A pessoa começou a conhecer ela. Ela se mostra um príncipe encantado, uma princesa, uma pessoa maravilhosa, tá? Porque se o narcisista ele fosse ruim com você o tempo todo, o que ia acontecer? Vocês iam cair fora, né? Se a pessoa fosse ruim o tempo todo, você ia cair fora. Então a pessoa ela usa de manipulação. Isso porque faz você duvidar de si mesma. E o que acontece? Você começou a conhecer essa pessoa agora, essa pessoa começa a mandar muita mensagem pra você, começa a fazer planos pro futuro, começa a falar em te apresentar pros pais, começa a contar coisas da vida dela pra fazer você se sentir íntima, pra fazer você se sentir assim, nossa, ela tá abrindo isso comigo, ela gostou realmente de mim. Não é verdade? Ela sabe realmente ali o que ela tá falando, nós temos uma conexão. Olha como que isso faz dentro da sua cabeça um boom. Faz você achar que você finalmente achou a pessoa da sua vida. Você finalmente achou a pessoa que te entende. A pessoa que você entende. A pessoa que você consegue falar de tudo. E aí, ó, entra o próximo ponto. A pessoa, ela tem uma expectativa de prioridade com você. A pessoa, ela fica chateada, faz chantagem emocional quando você não está disponível imediatamente para ela. Aquela pessoa fica mandando mensagem 24 horas. Na hora que você não está disponível, ela faz chantagem, ela faz silêncio, ela acha que ela é prioridade na sua vida. Isso já desde o começo. Só que você, doida para ter um relacionamento, o que você acha? Ai, olha como já tá apaixonado, gente. Meu Deus, eu quero atenção. Entende? A Jo colocou, um dia fala que ama, outro dia termina. Exatamente, manipulação emocional. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Porque a pessoa quer fazer você achar que você tá louca.
É isso mesmo. A pessoa quer fazer você achar que você tá louca. Outra coisa, a pessoa tem uma reação completamente negativa a seus limites. Você coloca um limite, você fala um não, meu Deus. Vem uma chantagem, vem uma reação negativa, fecha a cara, faz silêncio. Marcos colocou, narcisista faz chantagem, tá na hora do sexo, faz, negocia sexo. Se você não faz do jeito que a pessoa quer, ela não faz. Negocia intimidade, negocia carinho. No começo você acha que ganhou na loteria, né, Fabi? Exatamente. Entra sendo tudo que você sonhou, exatamente. Sabe como chama? Ó, o Ricardo colocou assim, ó. Entra sendo tudo que você sonhou, te mapeia e começa dominando o seu isolamento e suas coisas, o seu mundo. Sabe por quê? Isso chama uma técnica de espelhamento. A pessoa simplesmente... Tem gente que posta tudo na rede social, né? Posta a música que gosta, o que faz, o livro que lê, tudo. Sabe o que o narcisista faz? Ele vai, fica sabendo tudo sobre você, ele pergunta também, você fala, e aí, estranhamente, ele gosta das mesmas músicas, ele gosta de fazer tudo que você faz, ele fala do mesmo jeito que você, ele sabe tudo, e tudo que você fala ele concorda. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, você começa a achar que essa pessoa é perfeita. Você começa a achar que essa pessoa é perfeita. Você começa a achar que essa pessoa é uma pessoa assim, alma gêmea. Finalmente você encontrou. Aquela pessoa dos filmes que vai aparecer, vai te salvar e vão viver felizes para sempre. Isso chama espelhamento. A pessoa olha aquilo que você gosta e fala que gosta. Concorda com tudo que você faz. Outra coisa, o narcisismo, ele usa uma estratégia que se chama narcisismo de conversação. O que é isso? É quando você vem falando de um problema, falando do seu trabalho, falando algo sobre você. Sabe o que essa pessoa faz? Essa pessoa faz aquilo se tornar sobre ela. Quando você fala alguma coisa, algum problema seu, ela traz uma coisa sobre ela. Tudo é sobre ela. Você não tem espaço para contar seus problemas. É tudo ela. Obrigado pela rosa, Mickey. Mickey, gostei. Janaína perguntou, de tanto conviver, você pode virar uma pessoa narcisista? Olha, Janaína, dificilmente eu já vi em consultório uma pessoa que passou por um narcisista e virou um narcisista. O que mais acontece é a pessoa que passou pelo narcisista não querer mais se relacionar. Ela ter dificuldade de se relacionar novamente por medo, entende? Mas pode acontecer sim, de você ter passado por um relacionamento onde a pessoa te deu tratativa de silêncio, por exemplo, e você achar que isso é normal num relacionamento e fazer isso com outras pessoas. Francisca, Grazi, eu tenho ranço de gente narcisista, minha vontade de socar a cara da pessoa, meu Deus. São mentirosos, manipuladores. Exatamente, muito, isso mesmo. Agora o que acontece, gente? A pessoa, tudo é sobre ela, né? Falei esse ponto. Agora mais um ponto pra você anotar. A pessoa tem uma necessidade de palco. Ela tem uma necessidade de ser o centro das atenções. Ela tem uma necessidade de que todo mundo olhe pra ela. Sabe, você já viu aquelas situações assim? Eu tenho certeza que você já viu um vídeo desse. Chá de bebê, chá de revelação na rede social. A mãe tá lá com o pai, aí vem do nada, vem a sogra. A sogra vem, abraça, chora, desmaia, passa mal. Nada contra as sogras, mas tem uns vídeos que a gente percebe o narcisismo. A vontade de ser palco. A vontade de ser o centro da atenção naquele momento. A pessoa tem essa necessidade. Outra coisa, o narcisista, ele tem uma narrativa de vítima constante. O tempo todo essa pessoa é vítima. Ela é vítima das ex, ela é vítima dos pais, ela é vítima de você, ela é vítima dos amigos. Ela é a vítima. Ela é a maior vítima do mundo. Essa pessoa é vítima de tudo e de todos, né, Fabi? E você acaba, no começo, quando tá relacionando, começando a conhecer aquela pessoa, você começa a pensar, meu Deus, coitada. Te ativa o instinto de proteção. Te ativa o instinto de querer cuidar. Você fica com pena. Exatamente. O outro ponto. Essa pessoa começa a te desvalorizar de forma muito sutil, sabe? Nossa, eu não gostei desse óculos. Nossa, não gostei dessa cor de roupa, não te desvalorizou. Nossa, eu acho que sua voz, né? Sua voz é um pouco estridente. Sabe aquele famoso, assim, passivo-agressivo? Fala uma coisa ruim,
sobre você que te machuca, tá gordinha, hein? E dá um sorrisinho. Dá uma risadinha. Te ofende e dá uma risadinha. Elisângela, o narcisista fala algo e diz que não falou quando é confrontado? Com certeza é o que mais faz para fazer você duvidar da sua realidade. Exatamente, Fabi. Você pensa, meu Deus, como tiveram coragem de fazer isso? Depois você vai ver. O que acontece se eu tratar da mesma forma que eu fui tratado pelo narcisista? Então, Eduardo, você acha que você pensa assim com você quer vingança do narcisista. Aí você pensa, vou tratar do mesmo jeito. Sabe o que acontece? Isso aí só tá abrindo mais feridas dentro de você. Entende? Só tá te machucando cada vez mais. Só tá aumentando proporcionalmente a dor que já está dentro de você. O melhor é você não querer se vingar. O melhor é você querer se curar daquilo que você viveu para não repetir mais padrões como esses. Gente, olha só, a nossa live tá muito boa. Amanhã nós vamos ter mais live, mas hoje nós não vamos ter, porque eu vou ter que terminar essa live, infelizmente. Gente, tá tão bom conversar com vocês. Meu Deus, eu queria ficar aqui. Mas amanhã eu vou voltar. Eu vou pedir pra vocês, me sigam aqui. Não é uma estratégia pra ganhar seguidores, não. É pra poder falar pra vocês o horário da nossa live de amanhã. Nós vamos ter live a semana toda. E eu te garanto que essa semana você vai sair daqui sabendo como sair de um relacionamento narcisista. Não vou te vender nada no final da live. Pelo amor de Deus, isso aqui é só informação, tá, gente? Isso aqui é só conteúdo. Eu quero que você saia do relacionamento narcisista. Você é capaz de sair desse relacionamento. Me segue. Curta essa live aqui, sei lá o que você pode fazer, mas vai lá no meu perfil que eu vou falar pra você o horário da live de amanhã, viu, gente? Um abraço pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Que live boa, né? Até amanhã, gente. Tchau, tchau.